de Paz. Sejam bem-vindos ao nosso Tricô de Paz número 59. Um podcast de paternidade supimpa com a dicção mais perfeita desse Brasil. Eu sou o Thiago Queiroz. Tá de sacanagem, né? Eu sou o Thiago Queiroz do Paizinho Vírgula. E hoje, gente, você tá ouvindo a gente? É hoje que a gente cura a língua presa do Berto. Vão cortar o freio da minha língua, fodeu. Fala aí. Não, eu ia falar que é o podcast mais mentiroso dessa porra, porque eu tenho a língua presa. O Vitor não sabe se fala ou se respira. Eu tenho a voz anasalada. O Thiago tem a voz anasalada e mete os inglês no meio do negócio. Porra, cara. A gente não consegue se entender aqui, os três um do lado do outro, cara. A gente tem que ficar se corrigindo, um lendo pro outro entender, perguntar duas vezes. Deus do céu, porra, cara. só mentira nessa porra. Agora você pode dizer quem é você. Sou o Thiago Berto, o da língua presa, gente. E é claro que a gente tá falando tudo isso porque a gente chamou um convidado super especial. Se apresenta aí. Olá, meu nome é Fernando Maia, sou médico otorrinolaringologista, membro da equipe de saúde do SciCast e eu quero deixar um trava-línguas aqui pro Berto. Eita, Ai, O porra. acróstico cravado na cruz de crisólidas da criança criada na creche é o credo cristão. Puta merda, e aí, malandro? É muito C e muito R, né? Não, Eu não- não é nem questão de muito R. A minha cabeça não processou nem as primeiras 5 palavras. Eu vou te falar que das 20 palavras que você falou, eu só conheço uma que é cristão. Não, eu só sei da cruz. Crisálida. Crisólidas. Eu não sei. Também não sei, não peguei isso daqui no exercício mesmo. Porra, tá difícil Foi só isso pra aí. sacanear só. Não, mas peraí, vamos lá. Não, agora fudeu, vamos lá. caralho, aí, tá Fala vendo? de novo devagar. O acróstico cravado na cruz de crisólidas da criança criada na creche é o credo cristão. Tá, agora vamos dividir isso em umas 4 partes Não, que eu vou pera- falando uma de cada vez. O Fernando tem essa porra escrita lá, ele não tá falando isso de cabeça. Você tá falando isso de cabeça? Não, tá escrito na pauta que eu fiz aqui. Porra, não, vamos lá. vai. Agora eu vou ter. Calma aí. Calma aí. É a batalha do ano. Berto contra a sua Eu língua. acho que eu achei outra parada. Tá aqui, tipo, o acróstico cravado na cruz de crisólidas da criança arena criada na creche é o credo católico. Cacete, é mais difícil ainda. Vai, fala aí, fala de verdade agora então, Berto. Vamos lá. O acróstico cravado na cruz de crisólidas da criança arena criada na creche é o credo católico. Cara, se você girar ao contrário essa fala do Berto, ô Samuel e Clarinha, girem agora essa fala do Berto aí ao contrário, você vai ver ele invocando Satanás. Porra, vai vir Bafomé aqui pro meu lado agora. Muito bom, a gente já tem 20 minutos de abertura, então vamos agora, é isso aí que você tá ouvindo, vai ser uma loucura, mas vai ser interessante. A gente trouxe o Fernando aqui para conversarmos sobre desenvolvimento da linguagem e da fala com os nossos filhos, e vai ser um papo muito maneiro, então fica aí que depois dos recadinhos do Tricô a gente volta. Recadinhos do Tricô. E nos recadinhos do Tricô de hoje, a gente tem uma informação importante para dar. Opa, não tô sabendo. Você sabe sim, você foi desafiado no Twitter. Então vamos lá, olha só, o que aconteceu, Berto? O que aconteceu? Aconteceu que nós fomos intimados. Nós não. Eu fui intimado, né? Afinal de contas, eu sou o único que me presta a fazer isso, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta. É o cara dos desafios. Entendeu? É isso aí. Menos Cine com desafio da canela ou do balde de gelo ou qualquer coisa dessas merda aí. Aí isso eu não consigo fazer, porque eu tenho medo. Claro, quem tem medo. Mas o desafio de cantar, a gente nunca nega. Isso aí. O que aconteceu? A gente tem uma ouvinte Muito especial. que conseguiu, no Twitter, avisou pra gente que ela finalmente conseguiu zerar todos os episódios do Tricô de Paz. Isso é uma vitória magistral. Pô, fantástica. E quem fez isso foi a Lívia, que é o @Librianja. Ela intimou o Berto a cantar... Nossos, talvez, patronos da música popular brasileira. Então, não vamos falar quem é, não. Vamos só... Não. Vamos, Deixa- vai. Você vai saber, vai. Se joga.
Vai um fundinho aqui? Tem que ter, pra acompanhar. Pra acompanhar. Sente o ritmo. Vem, Tricô. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você. Yeah. Dig, 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 yeah. Dig, 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 yeah. Dig, 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 yeah. Chega! Acabou! Acabou! Ambiente de música, ambiente de drogas. Tem que acabar o Thiago cantando. Meu Deus, que coisa ridícula. Ainda bem que o Vitor não tá aqui, porque ele acha que ele tinha cavado um buraco e tinha se enfiado no chão, cara. Não, melhor, mas a gente fez melhor. A gente fez muito melhor. Se você não segue a gente no Twitter, no Instagram, você não vai ficar sabendo. Eu vou botar nos destaques. Mas se só. você segue a gente no Instagram, tá lá. Vai lá, @Tricô de Paz no Instagram. Eu coloquei o stories do Berto e da Anne se preparando, aquecendo o vocal. Aquecendo a voz. Pra cantar essa música. E vai estar lá nos destaques. Então vai lá no nosso perfil, vai estar lá. Raça Negra. Aí tu já vai ver a coisa ridícula que é. Tá lindo. Vamos então para os nossos recadinhos, então? Vamos, recadinho. Vamos lá. Olha só, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é fazer aquele pedido maroto de sempre. Se você tá aí, você tem um iPhone, você tem um iPad, pô, dá aquele review bacana pra gente no iTunes. A gente tá precisando. É importante, você vai lá, dá suas 5 estrelas, tem que ser 5 estrelas, nada de miserinha de 4 estrelas nessa Pelo porra. amor de Deus, vai. 5 estrelas, entendeu? Escreve lá uma paradinha maneira, que se for uma parada maneira, a gente vai ler aqui. Como é o caso da Gabi Brasil. Ela botou assim, gente! Admito que estava meio resistente para mandar recadinhos por aqui. Primeiro porque não tenho hábito mesmo, e apesar de acompanhar outros podcasts, esse é o primeiro que eu mando. E segundo, porque achei que não me encaixava em nada, que tava ouvindo meio na surdina, sabe? Porque eu tô naquele grupo de não tenho filho e não tô planejando ter. Mas eu me interesso bastante pelo assunto. E eu vi que tem mó galera na mesma e me senti menos estranha fora do ninho. Olha só que lindo. Gabi, você está no meio de muitas pessoas maneiras, incríveis e maravilhosas que estão ouvindo a gente mesmo sem ter filhos. Descobri vocês pelo Mamilos e foi amor à primeira escutada. Agora escuto em todo canto, o que é um problema, porque vocês estão sempre falando umas merdas, eu fico sempre me gargalhando pra não rir no metrô. E tô sempre recomendando pra geral ouvir. Risos, sir. Nem rio assim, mas por vocês lendo até vale a pena. Ouvi alguns episódios aleatórios, mas hoje vim baixar todos na sequência. Muito obrigada pela disposição e paciência. Manda um cheiro nos meninos todos. Nos meninix tudo. Pode deixar. Isso. Linda. Gabi, muito obrigado, cara. Que review maravilhosa. São os melhores ouvintes. Os melhores ouvintes. Mas manda lá, gente. Manda review, porque a gente já tá quase no Nerdcast. Opa, estamos quase 1% no Nerdcast. Falta pouco. E também pra gente finalizar logo nossos recadinhos, a gente cantou, então quem não conhecia a gente começou a ouvir, porra, que porra é essa que estão cantando? Vai falar de paternidade ou eu falo de raça negra? Os dois, porque a gente pode, tá entendendo? E a gente só faz esse trabalho aqui porque tem gente muito incrível que acredita no nosso trabalho e que apoia a gente no nosso financiamento coletivo, né? Exatamente. Então, se você quer participar desse grupinho maravilhoso que tem os nossos chats, que a gente conversa todo dia e que a gente se ajuda e se constrói, desconstrói, e a gente tem treta e sei lá, tem... A única regra que tem nos chats é não vale problematização antes das 9 da manhã. Porque aí é sacanagem. Não, tipo, problematizar antes das 9 da manhã é tipo quando você sai de casa às 7 pra pegar um ônibus cheio e tem um filho da puta no ponto de ônibus fumando e jogando a guimba de cigarro pro lado ainda por cima. Sabe qual é? Essa pessoa, ela merecia
Não sei. Eu não entendi muito bem a tua ligação, mas ok. Ninguém merece tá no ponto de ônibus tentando acordar Tendo que lidar com isso, né? tomar uma baforada de cigarro. Entendi agora. Entendeu? Então, olha só, se você quiser fazer parte desse grupo tão lindo e maravilhoso de pessoas que apoiam o nosso podcast, você pode apoiar a gente a partir de R$7 por mês. Aí tem R$15, tem mais coisa, você ganha um monte de recompensa, não só o chat. Você tem direito a ouvir os episódios com antecedência. Você tem direito a cupom de desconto na loja do Paizinho. É um monte de coisa linda e maravilhosa. E você ajuda a produzir esse podcast que tem um custo considerável. Não, eu gostaria só de ressaltar que é por mês, tá, gente? É, por mês. R$7 por mês. Isso é o quê? É só você deixar de comer um salgado na rua. Isso aí, pô. Salgado porque a gente é carioca, tá? Não é lanche. Lanche. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos os apoiadores que já nos apoiam. Vocês são lindos e maravilhosos. Isso só acontece por causa de vocês. E vamos seguir para nossa pauta principal. Segue a conversa! Muito bem, estamos de volta aqui para nossa pauta principal. Tiramos lá o Fernando do calabouço, né? Estamos pegando ele, na verdade, emprestado lá do podcast SciCast, que inclusive já fica aqui a recomendação, se você não conhece, vá lá ouvir. É um podcast, daqueles podcasts que dá gosto de ouvir. Negócio bem feito, sabe? Negócio maneiro de se ouvir, que você aprende pra caramba. Ao contrário desse podcast que a gente faz. Sabe quando uma pessoa estuda pra fazer um negócio? Então, que não é a gente. O SciCast é isso. A gente... A vida a gente faz nos trouxe a paternidade. Né? A gente não estudou. Diferente de muitos dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo sem ser pais e estão estudando para isso. Exatamente. Né? No nosso caso, não. A gente fez o errado mesmo. A gente só foi. Isso aí. É meio deprimente, mas essa é a verdade. E aí tem um negócio interessante, que quem se ofereceu pra gravar com a gente, olha isso, a gente tá... Olha isso, como é que o tricô tá chegando no mundo. A gente tá causando que as pessoas de outro podcast venham se oferecer pra gravar com a gente. Olha isso. Olha o Fernando chegou, porra, que vocês são muito maneiros, eu queria gravar com vocês. Aí eu falei assim, of course, my friend. Vem com a gente. Vamos gravar um podcastinho. Mas por dentro tava falando, caralho, o cara do SciCast que grava com a gente, puta que pariu. Exatamente. Quando a mensagem foi respondida, eu mandei, caralho, eu vou gravar com os caras do Tricô, puta que pariu. O cara que foi na Fátima Bernardes, porra. O cara falou com a Fátima, maluco. Eu tirei foto com a Fatinha, porra. Mas olha só, e aí o mais engraçado é que, tipo, a gente gravou, não, beleza, vamos fazer, né, tem umas ideias aqui que a gente pode falar, vai ser interessante, a gente pediu ajuda não, a gente pediu que os nossos apoiadores mandassem perguntas também pra gente passar pro Fernando aqui na nossa gravação, mas lá pelas tantas, o Fernando chegou pra mim, olha só, preparei essa pautinha aqui, ó, pra dar uma nivelada aqui, pra dar uma orientada no nosso programa. Eu falei assim, ó, claro, meu amigo, vamos dar uma olhada nessa pauta aí. Meu irmão, eu não entendi porra nenhuma da pauta. Malandro, tinha umas paradas de livro em inglês, tinha uns negócios assim, parecia um TCC aquela pauta que ele mandou. Então eu falei assim, ok, vamos acreditar que vai funcionar porque tá além da minha capacidade de interpretação essa pauta aqui. Então a gente vai tentar tocar e a gente vai deixar sempre a bola na mão aqui, ó, do Fernando pra ele explicar pra gente e a gente ser menos burro. Vou tentar fazer o possível pra deixar a linguagem mais fácil pra todo mundo compreender e tudo e... Pra gente hoje o foco é que a gente poderia falar uma coisa de linguagem, né, desenvolvimento de linguagem em criança, e antes disso falar de desenvolvimento de audição e fatores que podem influenciar nesse meio tempo, né? Legal, ótimo. Então, olha só, primeiro conta pra gente um pouco sobre você, tá? Você tem um papel importantíssimo nesse podcast hoje, porque você é o primeiro convidado que a gente tá chamando na nossa mesa aqui, na nossa mesa virtual, que não tem filhos. Que pressão, hein? Eu acho que, né, tá vendo só? Você tem que fazer bonito, porque pode ser que a gente nunca mais chame ninguém se isso ficar uma merda. Tá? Ou nem publique, né? E assim, eu acho que a gente antes eu principalmente tinha uma resistência bem grande de chamar outras pessoas que não tinham filhos pra participar, porque eu sempre olhei pra esse podcast de uma maneira muito, assim, valorizando a vivência, né, da gente contar as nossas experiências e tal. Mas com o passar do tempo, como a gente tem visto, assim, cada vez mais pessoas que ouvem a gente que não têm filhos, nem muito menos planos de ter filhos,
cara, super vale a pena a gente chamar alguém que esteja também no mesmo patamar que muitos dos ouvintes que a gente tem hoje. E outra, né? Nem tudo é vivência. Nem tudo é vivência, né? Então, assim, eu não vou aprender sobre otorrinolaringologia sendo pai, porra. Então, não é verdade? Com certeza. Estamos aqui, então, com um cara que entende do assunto. Só pra... Você falou de pessoal que não ouve, né? Dentro da equipe do SciCast tem um pessoal que não tem filho que ouve vocês e gosta muito. Aí, olha só, pô, tá vendo? que beleza. Então... Porra. Maravilhoso. Então, conta um pouco pra gente aí da tua história, cara. Meu nome é Fernando, tenho 31 anos, sou médico otorrinolaringologista em Umuarama, Paraná. E assim, na época que eu tava pra decidir se eu faria de especialidade e tudo, eu pensei, putz, eu tenho que trabalhar com criança. Eu gosto de criança, eu vou trabalhar com criança. Vi as outras especialidades, fui ver otorrino, vi que tinha resolutividade boa, que eu conseguiria atender bastante gente, bastante criança, que conseguiria resolver a vida deles e mudar. E assim, eu gosto de trabalhar com criança porque a gente consegue, primeiro, mexer na potencialidade de quanto aquela criança vai ser no futuro um adulto bom. A gente consegue, como otorrino, influenciar aquilo de uma maneira tão pontual e tão legal que, assim, por mais que eu não tenha a vivência de pai, eu tenho uma vivência há pouco tempo de tio. Aproveitar e mandar abraço e beijo pros meus sobrinhos Bruno, Rafael e Murilo. Peraí, isso aqui não é programa da Xuxa, não, porra. O que é isso aqui? E pra minha esposa Valéria, que também ouve o podcast. A Mais um beijo pra eles. vivência... Um beijo. Um beijo. A vivência que eu tenho é de conseguir mudar a vida dessa molecada. Quando eles chegam lá no consultório, ou com perda auditiva, ou com distúrbio de fala, ou com outros problemas que afetam a capacidade da cognição, afeta aprendizado, afeta desenvolvimento da criança, afeta alfabetização, afeta tudo. E eu gosto muito de trabalhar com criança por isso. E outra coisa, trabalhar com criança é muito mais fácil do que adulto. Foi a pergunta que o Berto começou a falar aqui antes. Eu ia fazer, né? Antes da pauta começar, eu ia perguntar. Porque criança, se adultos você fala uma coisa, dá uma conduta, olha, você tem que fazer tal dieta, tomar tal remédio. O cara não faz a dieta e às vezes nem toma o remédio. Quando você chega pra mãe e fala, o seu filho tem que fazer isso, boa parte das vezes a mãe vai fazer. A gente vai alcançar o resultado que a gente quer. Mas isso é um problema também, né? Porque você que atende criança, você vê que na maioria das vezes quem tá levando é a mãe, não o pai, né? Então aqui fica esse Afinal, protesto. o pai quando vai, o pai ajuda, né? Tô brincando. Aqui fica esse protesto, porra. Tem que levar o filho no otorrinolaringologista também. Tem que saber quais são os remédios, quais são os tratamentos, o que tem que fazer, quais são os exercícios. Tem que saber. E às vezes chega lá, né? Chega lá com a pessoa que não cuida, ou com o pai, geralmente, né? O que ele toma? Não sei. Ele é alérgico ao quê? Não sei. Ué? Ora, porra, tu é o quê então? Ué? É só 50% da criança, pô? Então, eu gosto de tratar dessa parte por isso. A gente consegue influenciar, eu gosto de lidar com criança, eu gosto de ouvir a história da molecada. Quando eu fico sentando em criança, eu chego com minha esposa e falo, pô, o dia não foi legal sentando em criança. Não foi a mesma coisa. Entendi. Não, e deve ser uma parada muito maneira, né? Porque se a criança tá com todos esses problemas que você deu uma pontuada agora no começo, né? Perda de audição, problemas cognitivos na fala e tudo mais. Cara, se ela não tem tratamento, se por algum motivo ela não tiver ajuda profissional, cara, isso vai ferrar a vida adulta dessa criança. Ferra, não. Muda tudo. Muda o que a pessoa vai ser, né? Né? Entendeu? E é muito bom, muito legal esse trabalho que vocês fazem, né? Médicos otorrinos. Tanto que esses dias chegou um caso lá de uma mulher que, 49 anos, que na época teve sarampo porque não teve acesso à vacina. E ela ficou surda totalmente dos 2 ouvidos. Caraca. E assim, você imagina o quanto teria mudado se ela tivesse acesso à vacina. Isso quando ela era criança ainda? Uhum. Caracoles. Quando ela era criança. Pô, mas eu não lembro se tinha vacina de sarampo desde a época que a gente era criança. Tinha? Tinha, sarampo. Porque eu tive sarampo. Mas às vezes essa pessoa, no caso, era da zona rural, né? Também, então não tinha acesso à vacina e tudo. A gente mora no estado, né, que atende bastante gente da zona rural, então termina acontecendo isso às vezes. Claro. E tem a questão do sarampo também dele não ser tratado e tudo mais. Eu tenho a mãe de um amigo nosso que ela é surda desde muito pequenininha porque ela teve meningite. Aí também existe, parece, casos de pessoas que têm sequela, né? Sequelas por causa da meningite. E o meu sogro, ele teve perdas auditivas por causa também de meningite na infância. Então hoje ele ainda escuta alguma coisa, mas bem menos do que quando ele era criança. Caraca. Entendeu? Cara. Então, pô, aí você, pelos exemplos você já vê, né? Primeira coisa, infecção na infância. É que esse negócio de, antigamente tinha, a criança teve a doença de infância, teve sarampo, teve cachumba, teve essas coisas. Não, gente, isso dá perda auditiva.
meningite da perda auditiva, cachumba da perda auditiva, sarampo da perda auditiva, tem que ser tratado e tem que estar vacinado essa criança. Sim, e isso é um negócio que é importante falar, né? Porque a gente acha que não, mas o aparelho auditivo, ele é bem sensível. Então não é, tipo... Ele pode ser sequela de muita coisa mesmo, a perda auditiva, né? Uhum. E infância, a primeira coisa é infecção. Não, claro, antes disso, a primeira coisa é um parto saudável sem a mãe pegar infecção nenhuma. Até porque, assim, só puxando um pouco dessa parte da formação, a formação da cóclea, que é a parte do ouvido que ouve isso, a partir da 9ª semana começa a se formar. A nossa semana de gestação. 9 semanas de gestação, isso. No comecinho, então. Olha só. Bem no comecinho. Tanto que com 20 semanas... toda vez que a criança é submetida a um estímulo de som, ela aumenta o batimento cardíaco como resposta. Olha só, cara. Porra, que E outra foda coisa ter legal alguém que pro entende nesse podcast, cara. Olha que maneiro. Quantas informações. Porra, então calma aí. Então a partir da 20ª semana que você falou? Não, da 20ª semana, a criança resposta. já responde a estímulo de Então som. a partir da 20ª semana, já pode meter uma musiquinha. Já pode botar a musiquinha. Já pode largar a musiquinha, colocar aquelas fotos de fone de ouvido na barriga. Isso. Porra, Não, e outra coisa aí. mais legal, é assim, o som grave, ele consegue chegar mais forte que o som agudo no meio líquido. Então a primeira voz que a criança vai ouvir é do pai. Nossa! Caralho, que maneiro! Que porra aí! Porra, vou começar a cantar os gutural agora. Porra, caralho! Ô, mano, ai, fudeu. Porra, agora deu até vontade de falar mais com a barriga com a Maia, cara. As Porra. mães devem estar ficando puta Não, fala. pra caralho. Fala que é bom, já faz parte do desenvolvimento da audição e já vai estimulando, né? Quanto mais estímulo auditivo, melhor. Cara, que maneiro. E aí, maneiro. a Maia já tá com 24 semanas, né? 25. 25. Aí, já já tem que tá. rolar. Tô atrasado já. Porra, já tá E colocando você chega pra ela e música, fala, né, ó, cara? ele/ela ouve a minha voz e não a sua, por enquanto. Eu não quero arranjar problema. Mas pelo entendeu? menos já dá pra colocar. Não é melhor ali, ó. não, melhor não. Colocar uns Scorpion. Né? Colocar as músicas mais maneiras. Os Slayer, né? Slayer, já aí, ó, porra, entendeu? Caralho, cara. Mas vamos lá, olha só. Uma coisa que eu queria também começar, já que a gente tá falando de desenvolvimento, muita gente, por exemplo, quando a criança nasce e aí você começa a olhar o desenvolvimento dela como um todo, muita gente acaba confundindo, achando que tipo, o desenvolvimento da linguagem da criança só acontece a partir do momento que ela desenvolve a fala. E tipo, isso não é real, né? Isso acontece muito antes disso. Não, bem antes, Primeiro nessa parte da gestação, quando nasce, o bebê já começa a apresentar a resposta de sucção ao ouvir a mãe. Então, às vezes, ele vai ouvir a voz da mãe e ele começa a apresentar uma resposta que ele vai mexer na boca para poder sugar o leite da mãe. E o bebê, no primeiro mês de vida, ele já consegue discriminar alguns elementos da fala, como a intensidade, duração, entonação e o ritmo. Olha isso. Então, ele já consegue perceber e aí, tudo bem? Ou se não, e aí, tudo bem? Já consegue dar uma diferenciada nessa parte. Caraca, olha só. Coisa que a gente... E assim, primeira coisa que o pessoal tem que estar atento, de 0 a 3 meses, o bebê tem que reagir a som alto, tem que assustar com som forte e barulho inesperado. Ele não precisa localizar, mas ele tem que reagir. Rojão lá fora, barulho de moto que passa barulhento, ele tem que perceber aquilo. Que é tipo um pouco do que acontece com aquele teste da orelhinha, não é? Teste do ouvidinho, sei lá qual é o nome que se dá. Isso, o teste da orelhinha, na verdade, a gente vê a presença do funcionamento de uma célula específica dentro do ouvido. E assim, pra vocês terem noção, o teste da orelhinha é tão importante que, na verdade, assim, a gente compara o teste da orelhinha com o teste do pezinho. O teste do pezinho faz a triagem para aquele monte de doença que faz a maternidade. Mas o teste da orelhinha, ele vê doenças que são muito mais prevalentes do que o teste do pezinho. Olha. Caramba. Por exemplo, a surdez, que é detectada no teste da orelhinha, tem uma incidência 30 vezes maior do que a fenilcetonúria, que é um dos testes do pezinho. Peraí. Que porra de palavra é essa que você falou, cara? Calma aí. Cetonúria? Um dos testes que se faz quando a criança a gente nasce... é burro, cara. Peraí. Vai devagar. Tem algumas pessoas que não podem ingerir um certo tipo de alimento, que vão gerar um composto no final que é o... Que vai gerar fenilcetonúria. E essa é uma substância. Essa fenilcetonúria, a pessoa, quem tem essa deficiência dessa enzima, a gente consegue detectar no teste do pezinho. Tá. Então, assim, a surdez é 30 vezes maior do que essas alterações nesse teste do pezinho. Ah, entendi. Pra vocês terem noção o quanto é prevalente a deficiência auditiva nas pessoas. Entendi.
Então, tipo, você consegue detectar mais coisas em termos percentuais. Provavelmente é teste porque pezinho. também o teste, né, da orelhinha, tipo, criança não é 100%, pode não estar 100% surda, tipo, não ouvindo nada. Mas você tem, provavelmente, níveis, né, de problemas auditivos, né, Isso, na verdade o teste da orelhinha é uma triagem, meio que, a resposta é só assim, passou ou não passou. Se não passou, você tem que investigar. Se passou, você fala pra mãe, olha, ok, passou, mas fica atento na audição dele. Porque outros fatores que nós já falamos Durante aqui, a vida, né? como infecção, podem influenciar no meio. Entendi. Que loucura, cara. Então, por exemplo, a criança tem um teste da orelhinha, com 1 ano pegou meningite, ela pode ficar surda pela meningite. Entendi. Caramba, cara. Entendeu? Vocês vão me interrompendo quando precisar aí, porque é bastante informação aí. Não, legal. Mas assim, volta então um pouco daquela parte que você tava falando das etapas. Eu acho que é legal até depois. Eu sei que isso tá na tua pauta. Depois eu vou pegar esse textinho e vou colar na descrição Não, claro, do post. vamos colar sim. Pra explicar assim, de 0 a 3 meses, então, ela tem que se assustar com barulhos altos. Então, tipo, seria o que normalmente é o que se espera de um bebê de 0 a 3 meses em termos auditivos, né? Tá. E a linguagem dessa criança de 0 a 3 meses? Apesar de a gente saber que a criança não vai falar, não vai responder nada, o bebê vai chorar quando quer alguma coisa, que é um tipo de linguagem, e vai se acalmar quando ouvir a voz da mãe. Então já é um caminho pra gente saber como é que tá o desenvolvimento da linguagem. Certo. De 4 a 6 meses, audição. A resposta de alerta ao som é mais facilmente observada. Geralmente, nesse momento, o bebê já procura som à sua volta e já reconhece a mudança de tonalidade da voz do pai e da mãe. Então, mais ou menos aquele meme da criancinha em cima do andador, que ela dá aquela assustada. Que meme é esse, cara? Eu não sei que meme é esse. Não. Ah, cara, Não, é um GIF, na verdade. daquela criança, cara, tem uns brinquedinhos que assim faz um barulhinho alto. Isso mesmo. Ah, tá. Já sei qual é. O Thiago não sabe Então, nada de mais ou meme, menos cara. isso. Primeiro que ela devia estar errada porque ela tá no andador, mas tudo bem. Né? Vamos por aí. E nesse momento, dos 4 a 6 meses, a criança começa o início do balbucio, que ela começa a brincar com a produção de som sem sentido. Começa a falar ba, be, começa a repetir esse monte de coisa. De 7 a 9 meses, né? Como a gente consegue avaliar a audição? A criança vai começar a reagir de maneira diferente para som fraco e som forte. Já localiza e reconhece alguns sons familiares. Voz da mãe, voz do pai, voz da avó, voz de quem é perto. Ela começa a responder ao próprio nome quando é chamada e já demonstra o entendimento de algumas palavras, como mamãe, papai, tchau e não. E como você consegue saber se a linguagem está sendo desenvolvida certa? A criança, nesse momento, já bate palma, já começa a jogar beijo quando é solicitada e começa a dar uma resmungada quando é contrariada. Tá, Certo? entendi. E outra coisa, nessa idade ela começa a imitar som produzido pelo adulto ou som de animal. Então ela começa a fazer barulho de porquinho, de animalzinho. Essa fase é bonita, né? Essa fase é fofinha. Essa é a fase que começa a ficar fofinho. Quer dizer, eles são sempre fofinhos, né? Mas é porque é isso. Acho que quanto mais eles vão desenvolvendo a parte da fala, pelo menos pra mim, assim, mais interessante vai ficando. Porque você vai vendo uma facilidade maior de comunicação com aquele bebê, né? Porque antes ele é muito... tá ali na dele, não interage tanto assim, interage minimamente o que um bebê consegue oferecer aos 3, 6 meses. Mas a partir do momento que isso começa a acontecer, é muito maneiro. Não, é muito legal. Por mais que eu não tenha filho, eu acompanho os sobrinhos e acompanho os pacientes. É legal você ver essa evolução. Você consegue saber o que a criança está começando a pensar, né? Total. Em 1 ano, né? Como você consegue avaliar a audição? A criança já associa sons a objetos, já entende comandos simples e reconhece algumas palavras. Já reconhece o não. Quando você fala, já reconhece mamãe, papai, vovô, vovó, papá, mamá. Então ela já vai reconhecer isso. E linguagem, quando começa a produção das primeiras palavras, geralmente aponta para brinquedo e alimento favorito quando solicitado. Então você já pode, no ano de idade, pedir para a criança apontar. Qual que é seu cavalinho? Quem é a vovó? Quem é o vovô? São pistas que a gente consegue ver como é que tá a linguagem dela. Legal. Em 1 ano e 6 meses, a criança já entende frases simples e pode apanhar objetos familiares quando é solicitado. Então, pega a mamadeira no chão, pega o brinquedinho no chão, ela já consegue entender. Aproveita bastante essa fase que depois que cresce não quer pegar mais porra nenhuma pra você. Em linguagem, começa a utilizar a frase curta para começar a fazer se entender, e o vocabulário fica entre mais ou menos 20 e 50 palavras. Então ela começa a dar uma arrebentada quando quer. Palavras que não querem dizer palavras certas, né? Palavras que ela consegue passar como sendo, tipo, alguma coisa, né? Tipo, bola pode ser ola,
Lalá, sei lá, qualquer coisa do gênero, né? É. Isso, coisas que geralmente só a mãe entende, que quando a criança fala isso no consultório, eu fico olhando pra mãe esperando a tradução da criança. Ó, correção aqui, mãe e pai também, porra, que a gente também Mãe conhece. e pai também, não vou esquecer, não. Por mais que os pais que você atende aí não estejam muito presentes ali, né? Não, mas tá melhor porque as mães estão botando na linha também. E aqui em casa o que a gente percebe, como a gente tem dois, é que a gente tá num nível hoje que o Dante, ele entende muito melhor o que o Gael fala do que a gente. Então, às vezes, a gente pede ajuda pro Dante pra interpretar o que o Gael tá falando. Caramba, hein? É. E, tipo, o Dante tá tão acostumado de ele saber bem o que o irmão tá falando, que às vezes o Gael fala alguma coisa, eu entendi o que ele tá falando, mas o Dante já tá ali do lado traduzindo. Não, o Gael falou isso. Aí o Gael fica puto. Legal, né? Eu falei isso, não precisa repetir. Tipo, aí o Gael já começa a ficar puto, porque ele tá começando a se incomodar com o fato de que ele não fala perfeitamente bem pra todo mundo. Então isso já deixa ele puto também. E aí, tipo, é mais uma treta pra gente cuidar, né? Em 2 anos, a criança já começa a entender e realizar a ordem simples quando solicitada e já vai responder corretamente as perguntas. Então, geralmente é aquela fase que eu começo no consultório a perguntar pra criança. Tento deixar a mãe um pouco de lado pra ver como é que tá o desenvolvimento da linguagem, da audição e da fala dessa criança e começo a perguntar pra ela. Ela já começa a sentar e escutar a história e música simples, já consegue ter um tempo de atenção, que ainda é curto, mas que tem um tempo de atenção quando a atividade é interessante pra ela. Sim. É bem curto, na verdade. Bem curto. E pra linguagem, geralmente ocorre um aumento importante de vocabulário falado, a criança já se comunica com o uso de frases um pouco mais simples, né? Quer papá, quer vovó, quer passear. E a fala já começa a ser entendida por adultos que não estão em contato com a criança. É o momento que a criança começa a ser compreendida por quem não convive com ela no dia a dia. Ah, entendi. E essa é a fase possessiva, essa é a fase do meu. Uhum. Essa é a fase que a criança começa a falar meu, tudo dela. E nem sempre vai aceitar compartilhar objetos. E nem sempre significa que ela tá dizendo que aquilo é dela, né? Tipo, tem uma parada meio louca assim também, que a criança mesmo, tipo, ela fala, é meu, mas como ela não entende muito também o que é esse conceito de posse, às vezes é um negócio que ela gosta muito. Uhum. E nesse momento ela tá começando a perceber o que é ela e o que é o mundo. Entendeu? O que é ela, o que é não ela. Então, essa maneira do não é a maneira de influenciar o mundo e falar, não, isso daqui não vai sair de perto de mim. Isso, é isso aí. Pô, muito maneiro ver alguém falando as coisas que a gente, né, viu lembra assim de ter visto na prática. Olha só que legal. É bom, né? É. De 3 a 4 anos, a criança começa a responder perguntas como quem, onde e o quê. Começa a ter a noção de frente e de trás, então você fala, onde está a bundinha? A criança aponta a parte de trás. Onde está a barriga? A criança aponta para frente. Conhece a cor, conhece algumas formas geométricas, já começa a utilizar de 3 a 4 palavras numa frase, por exemplo, cadê minha bola? Mamãe é linda, papai é lindo. Já obedece a ordens seguidas, como por exemplo, vai no quarto, pega o sapato e dá pra vovó. De 3 a 4 anos ela tem que começar a compreender isso já. Geralmente brinca com outra criança e já sabe esperar a própria vez no jogo. Que isso aí. Mostra não só o desenvolvimento da linguagem, né? Isso aí, né? Essa risada é de desespero. Se não tiver o demônio no corpo. Porque assim, você tá falando de ciência, mas a gente tem que levar em consideração a presença do demônio na criança, entendeu? Isso Entendeu? Que ele também tá presente. Às vezes ele pode chegar no consultório e tá lá, e a gente tem que ter 5 que driblar o demônio pra examinar. Vou levar meu filho nesse consultório aí pra ver se... A maneira de exorcizar é o seguinte, quando chega lá no consultório, da última vez eu tava com a luva do Thanos num canto, então o molecado olhava já meio, opa, tem a luva do Thanos aqui. Na parede tem um quadrinho onde tem 3 super-heróis, cada um cutucando e com o dedo na parte da otorrino, um com o dedo no nariz, um com o dedo na boca, um com o dedo no ouvido. Que legal. E quando a criança permite, examinar ela com palitinho com gosto. Então, é a maneira de driblar o demônio. O palitinho tem gosto? Tem. Palitinho tem gosto. Tem gosto de quê? Tem gosto de água benta. Se é o Noah, ele vai querer destruir. Não, e tipo, esses todos os palitinhos, palitinhos, eles são coloridos e cada um tem, tem um bichinho na borda. Caralho, o Noah vai querer todos. Isso, mas essa vai é a querer merda. colecionar como se fosse... Exato. Sempre que o Dante o Gael vai, sei lá, no pediatra ou na emergência, porque tá muito doente, tipo, ele quer pegar a coleção inteira. Eu falo assim, não, filho, é só a girafa hoje. Hoje é só girafa. O moleque deve pensar, caralho, eu vou ficar doente amanhã de novo. Né?
Não, mas tem uns que já perguntam. Já chega perguntando no palito ou pergunta da luva, do balão, né? Pega a luva e enche e dá pra eles. Ah, boa. Também é o método. E aí, de 3 a 4 anos a criança começa a perguntar muito. Oh! Então... Ah, gente. Ah, meu Deus, minha vida. Geralmente é uma fase que a gente consegue examinar um pouco mais tranquilo. Quando você senta, olha pra criança e explica pra ela o que vai acontecer, boa parte das vezes tá tranquila. Se a criança não tá muito irritada e tudo, não enfrentou muita coisa no dia a dia, ela consegue levar na boa aquele momento. Ah, não, é verdade. Isso é verdade. Eles são bem cooperativos nessas horas mesmo. Ouvindo você falando sobre tudo isso, é muito interessante perceber, e assim, é idiota depois que você se dá conta disso, mas que todas essas coisas realmente estão intrinsecamente ligadas, né? Tipo, eu, por exemplo, achava que a gente ia falar só de fala e de linguagem, mas é impossível falar sobre isso e não falar sobre audição, por exemplo, né? Porque tá tudo ligado. Sim. Se uma coisa, E é impossível também falar sobre isso sem falar de, por exemplo, contato emocional com a criança. Se a criança não tem alguém que conversa muito bem com ela em casa, geralmente que a gente vê na prática clínica crianças de pais adolescentes que de repente aconteceu por motivo que não cabe aqui a gente discutir, mas geralmente são pais que não conversam muito com a criança. Então não termina conversando muito. A criança não vai ser uma criança que fala muito. Então o envolvimento afetivo do cuidador, seja ele pai, mãe, avô, qualquer pessoa, é muito importante para o desenvolvimento da fala. Então quando a gente está lá, a gente não, porque eu não tenho um filho, mas quando vocês estão lá trocando fralda, fazendo gracinha com a criança, você está ajudando a desenvolver a fala e com certeza aumentando esse vínculo emocional, que acontece tudo junto, não tem uma maneira tão separada e tão didática como eu tô falando aqui. Verdade, total. E esse é um dos maiores estímulos que a gente pode dar para eles, né, nesse sentido. Muita gente fica preocupada, aí quer botar, uma galinha pintadinha, quer botar um iPad pra criança ouvir, pra ter estímulo. Cara, tipo, o estímulo melhor que a criança pode receber é você conversando com ela e ela acompanhar você, tipo, indo na padaria, conversando com o cara da padaria. Isso mesmo. E tanto que, assim, hoje tem trabalhos que mostram que alta exposição à TV é fator de risco para baixo desenvolvimento da linguagem. Por quê? A criança não interage. Isso, é verdade. É um negócio passivo, né? É passivo. É um negócio passivo. Perfeito, é isso aí mesmo. Cara, que legal, um cara tá embasando tudo que a gente imaginava. Ele precisa voltar aqui mais vezes. Vamos chamar mais vezes. De 4 a 5 anos a criança começa fala todos os sons da língua, mas ainda pode ter dificuldade para alguns encontros de consoante. Planta, prato, braço, né? Como alguém presente nesse momento aqui. Opa, alguém ficou preso então nos 4 anos, é isso? O Berto ficou preso. É porque ninguém me corrigiu. Eles achavam bonitinho, né? E aí ninguém te corrigiu. Achavam bonitinho falar totatola, né? Então... sei lá. Eu matei o Vitor não tá aqui hoje, né? Você jura? Eu não percebi isso, cara. Não, é pra nosso querido amigo entender. Ele não contexto. percebeu ainda? O Vitor não está aqui hoje pra poder falar do irmão dele, mais novo, que também se chama Thiago, por acaso. Cara, ele fala... O Thiago não Queiroz. O Thiago não Queiroz sou eu, mas ele tem o Thiago não Thiagos. Thiago não Queiroz... Thiago Ourives. Não. É o Thiago não Queiroz tampouco Berto. Isso, é o Thiago Ourives, né? Vitor Ourives. Que deve falar muito rápido também. Meu irmão, ele fala... Você que tá ouvindo a gente acha que o Vitor fala rápido, você não tem noção do que é o irmão dele. E o irmão dele, se eu não me engano, troca letras, né? Toca D com T... E tem umas paradas que assim... Dá pra entender o que o Thiago tá falando? Claro que dá pra entender o que o Thiago tá falando. Né? Mas, quando a gente engaja numa conversa, tipo, que é alguma coisa interessante, que ele se empolga... ou, sei lá, que ele bebeu, qualquer coisa do gênero, né? Ou que a conversa tá calorada, ele acaba ficando um pouco difícil de entender, assim como o Vitor. Só que no Thiago fica ainda mais difícil. E o Vitor tinha me dito que essa coisa da fala dele teve muito de não correção quando ele era criança. Que ele falava errado e as pessoas achavam bonitinho e incentivavam ele a falar daquela forma. Eu não sei se isso pode prejudicar. Eu acho que não tem... Acho que não é tanto assim, né? Pode ter uma contribuição. Eu estou perguntando para o especialista médico. Eu sou especialista. Dá pra ele responder? Tá, deixa o especialista Deixa eu dar lugar de fala pro outro. Pelo amor de Deus. O cara estudou isso. Então vamos lá, né? Aproveitar isso daí da dislalia. A dislalia, na verdade, é esse distúrbio da troca da letra. Dislalia. E pensar, primeiro, dislalia é o nome. Existem vários tipos de dislalia. Primeiro nós temos que separar. A gente termina botando todo mundo no mesmo balaio, né?
de casos que vocês falaram, gente que vocês conhecem, existem 3 tipos mais importantes. Dislalia orgânica. Como essa dislalia? Geralmente a criança apresenta alteração neurológica, alguma malformação do sistema nervoso central, alguma doença já neurológica prévia, ou malformação de alguma parte da fala. Geralmente são aquelas crianças, sabe o lábio leporino, que a criança tem aquela abertura no lábio. Sim. Dificulta, né? Mau desenvolvimento da arcada dentária, freio lingual curto. Então são alterações que você consegue observar e corrigir. Seja com tratamento ou seja com cirurgia, que é o caso do freio do lingual curto. Da freia da língua curta. Da freira da língua curta? Da freia da língua... Praticamente um trava-língua. Do freio da língua curta. Que é o problema do Berto, né? Que o nome bonito disso é anquiloglossia. Puta merda. Puta que pariu. Pelo menos não trava minha língua, né? Anquiloglossia. E outra coisa, temos que investigar. Criança com dislalia, pode também ser por déficit auditivo. Então, quem não escuta bem, não vai reproduzir o som tão bem. Ah, tá. É muito comum na criança, geralmente de 3 a 5, 6 anos, a otite média serosa, que é um tipo de otite que dá por juntar secreção no ouvido pela adenoide estar aumentada. Então, só pra vocês entenderem. Adenoide é o quê? A adenoide está no final de um caninho que liga o nariz ao ouvido. Se a adenoide cresce muito, o caninho não desce secreção que normalmente é produzido. A secreção acumula no ouvido, o som não entra direito, a criança não consegue escutar. Ah, entendi. Então, olha só, vamos lá, tem uma informação. O irmão do Vitor teve leucemia quando era criança. Caralho, é mesmo, né? Quando ele era criança, a gente tinha 4 anos de idade, eu acho. Então ele ficou hospitalizado e tal, passou por tratamento, essas paradas, quando ele era criança. Então provavelmente ele pode ter tido algum tipo de infecção também. Alguma coisa, né? Não, e ficar dentro do hospital, as pessoas provavelmente não falam com você direito, você fica numa situação complicada, né? E acho que ele fez transplante de medula, não lembro. Caralho, não sabia disso. Eu não lembro dessa parte direito. Mas teve essa parada, entendeu? Então pode ser também um outro influenciador. Pode. Mas é aí que vem a minha dúvida. Será que de fato, quando o pai e a mãe não corrige porque acha bonitinho, tem algum impacto mesmo? Ou não, isso é mito? Tem um impacto. Só pra fechar a parte dos tipos. Tá. Existe a dislalia funcional, que, por sorte nossa, é boa parte das crianças. A criança, na verdade, não sabe mudar a posição da língua e do lábio. Então ela tem que aprender. Geralmente com fono, temos que afastar a causa auditiva, a causa orgânica e fazer o tratamento com a fono. Entendi. Então, assim, não tem que ser corrigido de uma maneira constrangedora. Mas você não pode dar o feedback positivo para a dislalia. Traduzindo, você não pode constranger a criança, mas você não pode achar bonitinho toda vez que ela fala daquele jeito. Entendi. Tá certo. Então você tem que corrigir com a fono. Às vezes o que você faz? Você faz a criança escutar a própria voz, grava, mostra pra ela, ou o professor tem que perceber isso e cada vez falar mais, de maneira mais certa isso, pra deixar na cabeça da criança. Tá. E isso, só lembrando, então, é lá pelos 4 a 5 anos, né? Lá pelos 4, 5 anos. Na verdade, até antes, você percebendo um certo grau de dislalia, algum outro sinal de alteração, tem que levar no otorrino para afastar essas outras causas, né? Outras causas orgânicas e causas de perda auditiva. Mas se existe, por exemplo, com 3 anos, isso é meio que esperado, né? Isso, é meio que esperado. Claro, juntando com outras coisas, sei lá, com 3 anos ele tá nisso, só que ele aumenta muito o volume da TV, ou grita muito, então tem que ficar atento pra afastar qualquer coisa auditiva. Entendi. Boa. Tá, beleza. 5 e 6, a criança já tem uma noção temporal, então ela já sabe o que é amanhã, hoje, antes, depois, já sabe alguns dias da semana, sabe o que é fim de semana, sabe o que é dia de pré-escola, dia de aula. Já identifica a letra do próprio nome, que é uma das pistas para a linguagem, conhece o número, consegue manter uma conversa, tem que começar a falar algumas palavras mais corretamente, gosta de amigo, de brincar de faz de conta, então ele adora brincar de super-herói, adora brincar de boneca, adora de brincar de tudo, porque isso já mostra o desenvolvimento da linguagem e da cognição adequado, e começa a contar a história com mais detalhe. Porra, olha só. Pra você ter noção, assim, só pra falar de um caso pra vocês, o caso do meu sobrinho. O Murilo sempre contava uma história que eu inventei pra ele, a história do peixe apaixonado. Era uma história da minha cabeça que era um peixe que encontrava uma peixe, eles tinham um monte de filhotinho, depois se casavam e ficavam juntos. Ele sempre ouvia essa história, sempre gostava que eu falasse pra ele. Aí, depois de um tempo, ele começou a ouvir tanto a história que esses dias eu peguei ele falando pro irmãozinho
mais novo, Olha. contando a historinha, contando partes da história, que o peixe encontrou a peixe, essas coisas. Então a gente consegue ver nisso o desenvolvimento da linguagem. Ele começa a contar a história pra alguém já. Pô, que maneiro, cara. E é muito legal, cara, eu tô achando isso incrível, porque quando você falou de 3 a 4, eu consegui ver o Gael, que ele tem 3 anos, e bem ali do que você tá falando. Aí você falou agora de 5 a 6, eu consigo ver bastante das coisas que o Dante já faz hoje em dia. Porra, é muito maneiro isso, cara. É tipo jogar RPG com o filho, só que na vida real, entendeu? Você tá acompanhando ali a criança, pá. É assim, eu acho um negócio importante a gente falar. Alguns fatores, né, de risco e ambientais pra gente pensar que podem atrapalhar a criança no desenvolvimento da linguagem adequado. Primeira coisa, criança que fala mais cedo, ela vai falar mais cedo quando o ambiente é rico em experiência verbal. Então ela tem que falar, não pode ficar na frente da TV o tempo todo, tem que falar com adulto, tem que falar com criança. Certo. Outra coisa, baixo nível educacional dos pais. Distúrbio psiquiátrico dos pais também, paternidade e maternidade precoce, ou família incompleta ou com graves problemas de relacionamento. Geralmente quem está com problema de relacionamento em casa não se fala muito. A criança vai desenvolver nessa etapa e não vai falar muito também. Entendi. E tem uma coisa também que eu já tinha visto, já tinha lido em algum livro, que esse mecanismo de audição e fala é um daqueles mecanismos de desenvolvimento do ser humano que tem uma janela, né? Então, tipo, sei lá, a janela vai de 0 a 3 anos, não sei, mas assim, se você passa essa janela, você dificilmente consegue fazer com que aquele desenvolvimento aconteça numa idade posterior, não é isso? Tipo, sei lá, a criança, sei lá, nasceu na selva e foi criada com lobos, tipo o Mowgli. O Mowgli depois não vai conseguir, depois de 5 anos, vai conseguir aprender a falar. Dificilmente vai conseguir, né? Na verdade, essa idade hoje a gente sabe que a gente tem que estimular cada vez mais precocemente. Por isso que existe o teste de orelhinha já na maternidade. Ah, tá. Daquele momento, detectou alteração, você tem que investigar e tratar. Outra coisa que eu achei legal pra gente falar aqui, que eu até comentei com o Queiroz, no Facebook eu não falei do assunto e tudo, a criança que ronca à noite, a criança que é respiradora oral. Ou respiradora bucal, que é a criança que fica o tempo todo respirando de boca aberta. Né? Hoje a gente sabe que, assim, por mais que você olhe e fale, não, a criança é assim mesmo, a família é assim, geralmente vem com essa coisa mais cultural, não, porque o pai é assim, a mãe é assim, a tia é assim, a avó é assim, ele também é assim. Mas esse caráter da alergia, o caráter da adenoide e amígdala aumentada também é genético. Então também pode estar na família. E é uma criança, assim, o respirador oral, a criança que só respira pela boca e respira muito pouco pelo nariz, ela tem uma consequência na fala, na alteração do crescimento do rosto. Então é uma criança que fica com o rosto mais alongado, um queixo um pouco mais para baixo, altera a alimentação. Se a criança tem uma amígdala muito grande e não respira bem, dificilmente ela vai comer muita carne. Ela geralmente mastiga a carne e gospe. Caraca, olha só, cara. E na postura corporal e também na qualidade do sono. E hoje a gente sabe, influenciou na qualidade do sono, você vai influenciar na dificuldade na escola, na falta de atenção, problema de memória e toda a interação cognitiva, todo o desenvolvimento cognitivo que a criança tem que ter. Agora, o que é considerado a criança que ronca? Então, tipo, por exemplo, o Gael, ele não ronca sempre, mas uma coisa que já percebi, né? Tipo, eu boto eles pra dormir e assim que ele dorme, ele começa a dar aquela roncadinha, tipo... Mas depois meio que dá uma passada. Eu acho que é como se fosse um sono muito pesado que ele tivesse e depois ele dá uma normalizada. Mas qual é o nível de o que a gente considera ronco de verdade? É qualquer barulho, qualquer ruído? Na verdade, assim, o que a gente considera que levanta um pouco a orelha pra isso é se a criança ronca sempre. Ah, tá. Tipo, primeiro, se a criança roncar sempre, a noite toda. Tá. E não só sempre de frequência. Então tem criança que, sei lá, tem uma alergia, quando tem contato, sei lá, com alguma coisa que dá alergia, ela vai roncar naquele dia, porque o nariz entope, a garganta fecha, ela vai roncar. Mas ela não pode estar roncando direto. Sempre. É? Eu ronco sempre. Atualmente. Procurar um otorrino aí. Eu atualmente ronco sempre. Faz, sei lá, uns 4 anos que eu tenho roncado com muita frequência. E tem que procurar, porque a apneia do sono em adulto aumenta risco de infarto e de derrame. Eita, caralho, aí, ó, já... Então tem que ficar atento nisso aí. Já não gostamos de ter chamado você, não, cara, porra. Tá tudo nessa ponta tu ronca. Eu ronco um pouco. O que é um pouco? Cara, então... Eu ronco dependendo da posição. É, claro, se você tá de barriga pra cima, você vai roncar. Eu vou roncar. É claro. Se você vira, parou. Mas eu já botei aqueles aplicativos de celular pra medir, sabe qual é?
E normalmente dava, assim, umas 5 sessões de 2 a 3 minutos de ronco, assim, numa noite inteira. Eu acho que isso não é, tipo, um ronco de verdade. Eu não né? sei porque a Maíra sempre me acorda pra eu virar. Pra eu mudar de posição. Mas, ó, vou te falar, a minha vida melhorou muito, meu sono também melhorou muito depois que eu consegui largar o vício lá do diabo do Nelsoro, cara. Esse é capiroto. É, tipo, Mas eu nunca usei. Porra, eu Nunca era só usar. Você lembra disso? Eu só usava essa parada. Eu gravava aqui podcast com a paradinha do meu lado, que ia lá Eu pingando. nunca usei Nelsoro na vida, assim, tipo... Se eu usei foi porque alguém me forçou a usar. Eu nunca usei. E se você, pai que tá ouvindo esse programa, pai, mãe, ou quem gosta de criança, Nelsoro é prejudicial quando usado a longo prazo. Ele pode levar a arritmia cardíaca, perfuração no septo, o sangue para de chegar por causa do Nelsoro no nariz e vai fazer um buraquinho do nariz e aumenta a pressão. Então, tem que acabar o Nelsoro. Ainda bem que eu. Tem que acabar o Nelsoro. Tem que acabar! Acabar o Nelsoro! Usa a porra do soro puro, caralho. Porra, ainda bem que eu parei com isso, cara. A mulher ficou. Quando eu fui no motorrino, né? Porque eu tava querendo melhorar essa situação também. E. Porque eu tenho desvio de septo escroto, né? E eu nunca conseguia respirar direito. E ela tal. falou: vamos quebrar esse narizinho aí? Ela falou 2 coisas. Ó. Primeiro que, assim, eu nunca vi uma médica ficar chocada com a minha história de vida. Tipo assim, ela ficou chocada. Aí vem cá, não, eu tenho um problema sério aqui, que eu tenho um vício aí, né, de Nelsoro e tal. Mas eu tô, junto com isso, eu tô fazendo uma investigação com o alergista pra saber se eu tenho alergia, porque eu também tô sempre Nunca olhei. espirrando, nunca vi. Agora que eu tomei vergonha na cara, eu vou olhar isso, vou investigar. Ela, tá, mas e aí, como é que é e tal? Não, eu uso Nelsoro, pô, não, vamos tirar isso daí, vamos fazer um desmame disso e tal. Eu, não, tá, mas você usa, quanto tempo você usa muitas vezes? Primeiro ela perguntou, quantas vezes por dia você usa? Eu falei assim, não sei te dizer, porque está sempre comigo, eu estou sempre usando. Ela já ficou preocupada. Ela, não, que isso? Eu falei, tá, mas há quanto tempo você usa? Ela falou assim, também não sei te dizer, porque eu não lembro qual foi a última vez, quando foi que eu comecei. Eu sempre usei, sabe? Tipo, a minha vida inteira. Desde que eu era criança e comecei a usar Turgil, acabou a Turgil, comecei a usar Nelsoro. É isso, minha vida. Cara, a cara da mulher era de choque. Ela falou assim, não, mas peraí, mas você não sente palpitação? Você não sente teu coração bater mais rápido? Eu falei assim, não. Você sente... Seu nariz sangra, porque seu nariz devia estar sangrando muito. Eu falei assim, não sangra muito. Não sangra, sabe? Tipo... É porque eu sou grande, eu sou um cavalo, meu coração já é grande. Eu acho que eu já tô fudido. Aí ela, não, peraí, deixa eu olhar aqui. Aí, tipo, aí ela olhou e falou assim, cara, teu nariz tá, tipo, tua mucosa tá toda fudida, tá todo irritado teu nariz por dentro. A impressão que dá é que ele vai começar a sangrar a qualquer momento teu nariz. Cara, corta isso, pelo amor de Deus. Aí, tipo, botou a impressão aquele é de que tu platinou esse nariz aí. Cara, tá rapaz, usando uns porra. bagulho mais forte do que Porra, Nelsoro cara, nessa A porra. mulher ficou preocupadíssima. E aí eu percebi, realmente, eu acho que esse negócio é perigoso. Mas é um vício, né, cara? Então, fazer esse desmame foi meio foda, assim. A primeira noite foi, porra, punk Tem demais. quanto tempo que tu parou? Já deve ter mais de um mês. Cadê Deve a ter mais de fichinha? um mês. Que fichinha? Fichinha do... Dos Nelsoro NA. Anônimo? NA. Mas é incrível. Mas é difícil, cara. Largar é difícil. Quem usa muito tempo... Mas é que tá, tipo, É isso foda. também foi outra coisa interessante. Eu só fiquei na merda no primeiro dia. O dia É seguinte... que nem cigarro, porra. já tava bem, assim. E, tipo, não sentia necessidade. Tinha mais aquela coisa do membro fantasma, porque ele sempre andava no meu bolso direito da calça. Cigarro? Então, tipo, Igual? né? Botar a mão assim. Tipo checklist. Chave, celular, Nelsoro. Exatamente. Cara, que doideira. Muita doideira. Mas é isso, gente. Você tá ouvindo a gente, você usa Nelsoro, você consegue, cara. Eu usei minha vida inteira, você consegue se libertar desse demônio aí, porque eu consegui, então se eu conseguir, todo mundo consegue. Procura no Otorrino. Você pode começar Procura otorrino, pegando o mesmo bagulhinho de Nelsoro, lavando bem, colocando só soro. Não, tem jeito. Mas é aí que tá o macete. Você tem que pedir pra alguém fazer isso. Se você botar soro, você vai saber o quanto você diluiu. Então pede pra alguém colocar pra não é você. colocar diluído não, colocar 0, só o soro. Colocar 0, No Só meu soro. caso, o que a mulher Entendeu? falou, Aí tipo, fica lá, tá ela lá. me passou um antialérgico, que era um antialérgico normal desse, sabe, que você toma em pílula, pra me ajudar, tipo, né, com questão respiratória. Me passou esse soro normal de spray, né, que você aperta, que é só o soro fisiológico. E me passou um outro spray, que era um spray meio sinistro, que eu podia usar só uma vez por dia, mas que não tinha o negócio de... Deve ser um corticoide nasal, né? Como é que é? Eu uso. Quando eu tô com sinusite braba, eu uso essa parada aí.
Então, eu usei um dia só nesse primeiro dia, nunca Pra tu mais ver, usei. eu uso quando eu tô com sinusite braba. Quando eu tô tipo, caralho, meu rosto tá inchado de tanta secreção. É quando eu uso essa merda. Então, mas assim, cara, foi tranquilo. E é engraçado, porque hoje eu consigo respirar melhor do que naquela época. E não faz o menor sentido pra mim isso, ainda. E a ponto de, tipo, o motivo de eu ter procurado a otorrino foi porque, assim, não, vou tentar ver qual é dessa parada pra fazer uma operação, pra, né, sei lá, corrigir esse desvio de septo e tal. Eu fiz até aquele negócio lá de você entrar no buraco negro lá e, tipo, tirar o mapa da tua cabeça. Mas, sabe, eu tô respirando tão bem que eu falei assim, cara, acho que eu não vou me submeter. Eu não vou me submeter a uma parada dessa. Até porque tem um monte de gente que fala que volta. Eu tô respirando Tá tão bem. Nossa, eu só parei de usar a porra do remédio. Cara, surreal. Surreal. É foda, não. Remédio é... Você viu como influencia, né? E influencia tudo isso daí. Dependendo do quanto você começou a usar, influencia tudo. O crescimento do rosto, dentição, não, então... Total, minha arcada dentária é toda fodida por causa dessas coisas, né? Agora, tem uma coisa que foi uma das coisas também que me fizeram muito me ligar sempre, assim, eu tenho que mudar a minha vida em relação a isso, que foi justamente o fato dos meus filhos estarem naturalizando um remédio desses aqui dentro de casa, sabe? Então, tipo, eu acordava e quando eles queriam me acordar antes do tempo que eu acordava, tipo, eles vinham no fim de semana, assim, já traziam um Nelsoro, assim, então, papai, esse é o remédio. Sabe? Tá brincando. Sério, cara? Então, tipo, já eram remédios do papai. E, porra, até o momento de um deles, numa loucura qualquer, botar isso no nariz deles mesmo e dar alguma merda, tipo, era um pulo, né, cara? Então eu fiquei... É foda. Mas tô livre do Satanás. Já no meu caso, não tem relação com o meu... Só com o meu nariz e com o meu ronco. A minha fala tem uma parada. Qual é o nome que se dá pra aquele, tipo... Eu tenho tipo um calo embaixo da boca. Dentro da boca, né? Tipo um osso que cresce. Como é que é? Você tem? É. Caralho, como assim? Tem um nome pra essa porra, eu não sei. Sei. Você sabe o que é? Tem um nome essa merda. Sei. Toros mandibular. Isso, caralho aí. Esse cara é bom! E eu tenho 2. Um de cada lado. Entendeu? Um é maior do que o outro. É osso que cresce debaixo da língua. Um é maior do que o outro. Mas eu tenho, dos dois lados. Que isso, gente? Entendeu? Quem sabe isso te levou a manter a dislalia. É o que eu imaginei que tivesse. Porque assim, eu não tenho problema de freio lingual. Porque eu tenho uma sobrinha que ninguém conhece, na verdade, que é uma sobrinha que é filha dos meus irmãos, que eu não tenho contato, que ela tem realmente essa parada do freio encurtado. Ela não consegue colocar a língua pra fora da boca, assim, tipo... Você consegue? Consigo. Cadê? É verdade. Entendeu? Ela... Vocês estão fazendo live com vídeo? Não, porque a gente tá no mesmo lugar. Ah, vocês gravam junto. Grava junto. Cadê eu colocando a língua pra fora aqui? Mas essa minha sobrinha, ela não conseguia, sabe? Tipo, a língua dela não saía, tipo... Só meio que passava do dente. Muito pouquinho. Aham. Entendeu? E aí eles fizeram até uma cirurgia nela pra tirar isso, pra ela melhorar. Caralho. Cara. Mas assim, pequenininha ainda, antes de completar 2 anos. Então, peraí, E hoje se faz, né? Algumas maternidades fazem um teste da linguinha pra ver se a criança já tem isso e qualquer coisa, o pediatra já vai lá e já faz. Entendi. E isso, assim, não influencia só na linguagem, influencia principalmente na hora que a criança tá amamentando. Na hora que a criança tem que mamar, ela tem que pegar a língua, jogar pra cima e empurrar contra o céu da boca. Não sei se vocês estão entendendo. Não, né? sei contra o céu da boca dela, apertar o peito. Ela não consegue fazer isso direito. É verdade. Total. É isso aí. Agora, já que a gente tá tentando responder essa pergunta aí do Berto, será então que agora que a gente sabe que é osso e não é língua presa, como é que a gente consegue corrigir a fala do Berto? Então, já me disseram que só era quebrando o osso? Raspando essa merda. Meu Deus. É isso mesmo? Esses jogos mortais aí mesmo, Fernando? Além de, provavelmente, fonoaudiologia, né? Boa parte das vezes, não, viu? Boa parte das vezes só fazendo fonoterapia não precisa. Geralmente é uma malformação que não atrapalha muita coisa. Dificilmente tem intervenção cirúrgica. A única coisa que pode geralmente atrapalhar no futuro, se acontecer alguma coisa, você perder os dentes de baixo, é ruim pra botar uma prótese. Eu não sei o que é pior. Vamos cuidar bem dos dentes, né? Né? Escovar o dente, passar fio. Não, mas assim, a minha dificuldade, por exemplo, eu já falei até com uma fonoaudióloga uma vez, a minha dificuldade com o R, por exemplo, é que parece que a minha língua não faz o movimento que o da maioria das pessoas faz.
Entendeu? Tipo, ela, quando eu falo o R, né, de ligação... De trator. A minha língua, tipo, expande e bate nos dentes. Consegui... Tô tentando fazer isso agora. Eu também tô fazendo. Tô tentando fazer esse movimento, né? Faz sentido, explica o som, né? Eu sinto a minha língua batendo nos dentes de trás da parte de cima da boca. Ok. Entendeu? Isso eu sinto. Sabe? Gra. A língua não deixa o ar passar pra fazer o som normal de R, que eu acho que é o que a língua de vocês fazem. Entendi. Cara, mas eu nunca vi um depoimento tão... com tanta carga da Dislalia com isso. Entendeu? Assim, eu nunca me incomodei com a minha fala, não tenho um problema com isso. Até porque você consegue ser compreendido, não tem, né? Exatamente, é muito de boa. Entendeu? Mas eu conheço pessoas que se irritam porque não conseguem se comunicar, né? Exatamente. Agora, bom, a gente tem que começar já a apontar pro nosso finalzinho do programa, né? A gente já tá aqui há um tempinho já falando. Já estamos... Então, a gente tem que começar... Eu queria, pra gente começar a encaminhar para um final aqui, eu queria fazer uma pergunta final pro Fernando, que é o seguinte, cara. A gente falou boa parte do programa sobre... de tantos a tantos meses, de tantos anos a tantos anos, e qual que é o desenvolvimento normal que se espera, seja na fala como na audição e tudo mais. Mas assim, a gente sabe também que a criança ela tem o seu tempo também. Claro, com certeza. E às vezes a criança de 0 a 3 meses ela pode não ter exatamente feito aquilo ali que está tabelado num livro. Então, até que ponto a gente consegue entender que, tipo, cada criança tem seu tempo, e até que ponto a gente tem que começar a ficar ligado que, tipo, não, talvez tenha alguma coisa aqui que a gente precisa investigar, sabe? Até que ponto é a sociedade cobrando a gente que a criança tem que seguir igual a todo mundo, ou alguma coisa que a gente deva realmente se preocupar? Existem alguns sinais de alerta para essas desordens no desenvolvimento da linguagem da criança. Alguns deles, nenhuma palavra emitida até os 18 meses. Tá. Isso é preocupante. Não colocação de 2 palavras juntas aos 2 anos. Ausência do desenvolvimento imitativo e simbólico aos 2 anos. A criança não consegue imitar nem simbolizar nada com 2 anos de idade. Não formação de sentenças aos 3 anos. E um discurso incompreensível aos 3 anos, aquela coisa que você não consegue entender nada que a criança está falando com 3 anos de idade. Uhum. Outra coisa, o balbuciar, que é aquela coisa que a criança ficar repetindo B, ficar repetindo aquelas coisas, geralmente é produzido por volta dos 10 meses. Quando atrasado, quando começa a demorar isso, começa a passar de 10 meses, já pode mostrar uma desordem da fala. Tá. Então, né, algum desses sinais a gente tem que ficar preocupado. Claro, não botar todo mundo numa caixinha, porque existem crianças que fazem saltos de evolução neurológica. Então, a criança é aquela criança que tá não andando nem engatinha e de repente começa a andar. Né? Depois de um tempo. Não precisa passar necessariamente pela fase do engatinhar. Não custa nada você levar o seu filho, se você achar que tem alguma coisa diferente, não custa nada você levar seu filho num médico. Entretanto, a gente tá falando aqui não custa nada, mas porque a gente vive numa realidade de cidade grande. De pessoas que têm, tal, né, possibilidade, tal. Mas na dúvida, gente, leva no posto de saúde, provavelmente deve ter uma ala de pediatria, né, que possa lhe ajudar. Se você não tiver essa possibilidade, tenta ver hospitais, alguém que possa te indicar algum lugar, entendeu? E é isso. Entendeu? Não, é verdade. Mas eu acho uma boa esses alertas que o Fernando deu, dá pra dar norte também, né? É legal. Pra gente saber, não. E até assim, se vocês quiserem, pro pessoal dizer, tô tirando da minha cabeça as coisas, não. Fiz a pautinha aqui com até algumas referências, dá pra gente deixar pro pessoal que se quiser aprofundar mais. Tem biografia no bagulho. Tô falando, cara, eu não consegui entender a porra da pauta que ele fez, cara. Caralho, nossa senhora, aí, meu TCC não tava tão bonito. Mas, a gente vai pegar, então, essa pauta que o Fernando preparou aqui com tanto carinho, com tanta informação, com tanto nome difícil de pronunciar, a gente vai botar no post desse episódio, tá bom? Então, se você quiser lá olhar direitinho, 0 a tantos meses, sei o que lá, a gente vai botar isso tudo lá pra você poder acompanhar, tá bom? Educações super paz!
Vamos então agora para nossas indicações supimpas. O que você tem aí para me indicar, Berto? Nada. Eu? É. Pra pai e mãe, O que você tá falando, cara? pra adultos. A gente tá isso, falando cara? de linguagem, Ah. certo? E o que acontece? Gente, esquece Olha tricô só, nesse momento. Olha só, era só pra você fazer uma indicação, Eu não é vou pra contar uma fazer, eu história. vou fazer. Cala a boca. Você me perguntou. Berto Talks. Você me perguntou, eu tô respondendo, agora aguenta. Agora Por aguenta, coração! Depois fala de mim, puta merda. A gente tem um preconceito muito grande, né, o brasileiro, com as coisas que a gente produz, né? E esses dias eu tenho visto o feedback extremamente positivo da série do Netflix de desenho pra adultos, Desencantada. De drag. Ah, tá, não, tá. Não é? A Desencantada. Que é um desenho pra adulto, tá, gente? Não é pra criança. Que na dublagem brasileira ficou fantástico. Tá lindo. Tá muito legal. Tá extremamente atual. Os caras... Se você quiser ver 2 vezes, assiste em inglês e assiste em português. Eu tenho certeza que em português você vai rir muito, muito mais. Então é a série Desencantado, né? Isso, da Netflix, paga nós, pelo amor de Deus. Tá certo. Eu sei que existe... Eu não posso opinar porque eu não assisti esse desenho ainda, mas eu sei que tá rolando essa treta aí de... Tem galera que adorou a dublagem brasileira, tem galera que odiou porque achou que tá forçando muita barra, botando muito meme na dublagem. Eu tô entendendo que você adorou. Amor. Achei é pouco. Se eu pudesse, eu matava 1000. Tem essa parada lá também, né? Exatamente. Então, fica aí. Ah, vai, que o pessoal tá polarizando. Até isso. Tá, cara, tá problematizando. Tá, né? Mas ok, muito boa a sua indicação. Não tem absolutamente nada a ver com o tema. Parabéns, Berto. Tem a ver com linguagem. Nossa, que forçação, puta merda. Comunicação, linguagem e como as pessoas assimilam a comunicação via meme. Tá bom, então. Perfeito. Entendeu? Porque se comunicar via GIF é linguagem. É linguagem também. Tá bom, muito obrigado, viu? Tá bom, pode ficar quietinho. A gente faz isso. Fernando, faça aí as suas indicações sérias agora. Minhas indicações barra jabá? Pode ser, claro. Indicações barra jabá. Falar, claro, do SciCast. Tenho 2 podcasts nossos para poder indicar. O mais recente que saiu sobre vacina, o SciCast 268. Nós falamos sobre vacinas. Que, claro, entra no tema, já que algumas doenças, quando não... algumas crianças que não tomam vacinas podem evoluir para surdez, então tem a ver com o nosso tema. E outra coisa legal também, nós temos, para quem gosta dessa parte de desenvolvimento, da parte principalmente da gestação, do SciCast 255, dos primeiros 1000 dias que a gente falou da gestação até o nascimento. Que maneiro. Então a gente pode até falar alguma coisa lá, desenvolvimento de linguagem, tudo, inicial, cócoro, mais ou menos o que eu falei pra vocês aqui. Então, escuta lá e ajuda nós aí. Porra, maravilha. Eu não vou nem indicar nada, cara. Ouçam o SciCast, que é... Você viu, o cara... Olha a propriedade que o Fernando trouxe pra esse podcast. Agora imagina, só tem gente igual a ele lá no SciCast. Então, é só propriedade lá. Todo mundo tem diploma, querido. Todo mundo estudou naquela parada. Agora, quero ver eles chamar a gente, porque a gente não é porra nenhuma, então eles não vão chamar a gente. Vamos falar de quê lá, cara? Só pra rir da gente, da nossa Vamos falar de quê? Você tem diploma de pai? Não existe diploma de pai. Seu filho tá vivo. Repete aquela frase rápido no começo que a gente chama, quem sabe. Muito bom. Ótimo, então. Tá cheio. Chega de indicações por hoje. Chega disso. E estamos chegando a mais um final de programa. Eu sei se você gostou. Vocês gostaram, eu tenho certeza, porque eu e o Berto adoramos. Foi, né? Supimpa Marigold. E por que foi bom também? Porque... Alguém não... veio. Quem? Olô! Vitor. Ah! Tá vendo? A culpa não é minha. Tá vendo? A questão não é eu não vir. É alguém não vir. Entendeu? Só eu que não posso não vir porque a casa é minha, afinal de contas. Mas se você um dia viajar e deixar a chave, eu e o Vitor aqui gravar, então tá bom. Embora. Quero ver, vocês não sabem nem ligar vai essa porra. Vai ficar uma merda.
Então vamos lá, Berto. Qual é a hashtag de hoje? A hashtag de hoje vai ser: cada criança tem seu tempo, mas na dúvida, leva no especialista. Muito bom. Então, daquelas hashtags gigantes que não dá nem pra botar em camiseta. Se vira. Coloca a fonte 8. Muito bom. Então, Fernando, muitíssimo obrigado, cara, por você ter entrado em contato com a gente, ter vindo gravar com a gente. Porra, foi um programa sensacional. Esclareceu muita coisa pra mim. Então, muito obrigado mesmo pela tua generosidade de ter vindo aqui e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, cara. Cara, muito obrigado vocês aí por ter, né, respondido, dar o feedback, aceitar a gente poder falar alguma coisa, né? É sempre um prazer poder orientar os ouvintes de vocês, orientar vocês, pais, cuidadores, mães que escutam isso e... Na dúvida, procure sempre o Torrino. E vocês são foda mesmo. Estão me ajudando a me desconstruir muita coisa que... Quando eu e a Valéria ouvir um podcast, sabe aquele gif na cabeça? É aquilo, praticamente, toda vez. Que legal, cara. Fico feliz mesmo de saber. Muito feliz. Manda aí os contatos aí pra galera te achar o SciCast, faz aquele jabá final. Bom, jabá final. Cara, não vou falar do Twitter porque eu nem sei usar nem uso o Twitter direito. Tô muito velho pra isso. Eu vou recomendar pra vocês, claro, o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. Lá a gente fala de ciência bem divertida. Lá nós temos o SciCast, o Spin de Notícias, derivadas, um monte de podcast junto na nossa plataforma lá no nosso portal. Perfeito. E é isso. E quem que estiver na região do Paraná, aqui no noroeste do Paraná, meu consultório é em Umuarama. Olha aí, tá vendo só? Já sabe onde ir. Ah, e meu Instagram... Claro, vai lá. Pode falar todos. Meu Instagram é Dr. Fernando Maia. Puta, é muita razão. Fernando Maia. Dr. Fernando Maia. Mas é doutor com acento circunflexo? Consegue seguir lá? Como assim? Ah, não. Hã? Não, é arroba doutor, sacanagem. Doutor. É doutor... Dr. Fernando Maia. Ah, Instagram. é Dr. Eu tô sempre postando coisa de criança, coisa em relação à linguagem, em relação a essa parte. E quem quiser pode me seguir lá que a gente tá sempre colocando alguma coisa pra orientar. Porra, legal. Ótimo, então. Valeu mesmo, cara. Se você quiser falar com a gente tá lá no e-mail tricodepaz@paizinho.com. Manda suas impressões, o que você achou, quais são suas dúvidas. Manda pra gente por e-mail que a gente encaminha pro Fernando, que ele que vai responder a porra toda agora sobre isso aqui. É porque a gente não sabe porra nenhuma dessa porra não, cara. Pode mandar que a gente faz o possível aqui. E a gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, fala com a gente lá que é maneiro. A gente volta e meia, bota uns stories engraçados lá, tá bom? E cadê? Então, se você curte também nosso trabalho e quer manter ele vivo e pulsante, bacana demais e sempre evoluindo, vai lá na nossa campanha de financiamento coletivo. Você pode ajudar a gente a partir de R$7 mensais. São 2 expressos só, cara. Vai lá e você vai fazer parte da nossa comunidade de apoiadores e vai conseguir fazer com que esse trabalho se mantenha aí para todo mundo conseguir consumir esse conteúdo bacana e de qualidade. Eu não posso deixar de falar que a gente tem que agradecer muito a nossa equipe de edição supimpa. A gente tem a Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini, as nossas equipes de vitrine que é composta por Ney Costa, Diego Ferri, Joana Nunes e Maíra Leassis. A equipe de revisão que tá cada vez mais crescente, né? Tá lá Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg. Olha quanta gente. Porque tem muito erro pra pegar, né, galera? Tu fala muita merda, né? Fala então bosta pra caralho, tem muita gente pra revisar. É tipo assim, os caras estão ouvindo, aí tá, 20 minutos e 15 segundos. Berto falou uma merda aqui, apaga. Berto falou outra merda, apaga. Acontece. É isso aí, cara. Então é isso, a gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado por nos ouvir. Um beijo, tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.